Continuando essa sequência de videoaulas sobre magnetostática, eu falarei agora sobre campo magnético. Bom, então aqui nessa figura eu mostro um ímã e uma bússola. Como sabemos, haverá uma força magnética entre eles, né? O ímã ele aplicará uma força magnética, né, sobre a bússola, fazendo com que a bússola ela se oriente sempre de forma a apontar para os polos do ímã. Bom, novamente, assim como no caso elétrico, se eu tiro a bússola, então eu não posso falar em força. E aí fica uma questão filosófica, né? Será que não existe nada aqui produzido por esse ímã que interagia com a bússola e produzia força? Bom, então assim como no caso elétrico, sim, existia sim algo que nós chamamos de campo magnético. Então, o ímã ele produz um campo magnético tanto no exterior dele como no seu interior. E esse campo magnético do ímã interage então com a bússola, produzindo uma força magnética que faz com que a bússola ela sempre se oriente de modo a apontar para os polos desse ímã. Bom, esse campo magnético, né, ele é dado então por essas figuras, né, que são figuras de pequenas bússolas que representam então as linhas de campo magnético. Elas mostram como a bússola, né, se alinharia, né, na direção do ímã à medida que eu fosse deslocando ela em diversos pontos do espaço. E a gente vai ver depois o nome dessas linhas, né, são linhas de campo. Como a gente, como eu já falei, a fonte do eletromagnetismo, na verdade, é a corrente elétrica, né? Então, esse ímã ele tem um comportamento muito parecido com o que a gente chama de eletroímã, né? Que é um circuito com corrente elétrica. Então, esse eletroímã também ele atuará sobre uma bússola de uma forma parecida com o ímã. Na verdade, o que ocorre no ímã a gente acredita que sejam espécies de correntes microscópicas. Então, esse eletroímã ele atua da mesma maneira como, né, um ímã. E essa corrente nesse eletroímã ela interage com a corrente microscópica da bússola, produzindo uma força. E essa força, então, ela gera um torque, e é esse torque que faz com que a bússola ela sempre busque se orientar de acordo com esse eletroímã. Note que a direção da força que atua sobre a bússola não é a mesma direção das linhas de campo. É justamente o fato, justamente se a direção fosse a mesma, a bússola ela não sofreria um torque quando a gente deslocasse ela ao redor do eletroímã. Então, o fato da força ela não estar na mesma direção do campo que provoca esse torque. E como a gente viu, essa força, para o caso de uma carga multiforme, é dada pela regra da mão direita. Assim, como no caso da eletrostática, convém definir então um campo magnético a partir da expressão, né, da força, onde aqui eu tenho uma força sobre uma partícula 2 devido a uma partícula 1. E nessa força, então, a gente tem contribuições devido, no caso, à partícula 1, né, que é quem aplica a força. E essas contribuições seriam as contribuições do campo magnético. Então, aqui em vermelho, eu teria as contribuições da fonte, né, do campo, que é Q1, a velocidade de Q1, né, que é V1. A distância, né, também depende da partícula 1, né, entre Q1 e Q2. E aqui nós temos uma constante. O resto depende apenas, né, no caso Q2 e V2, depende apenas da partícula que sofre ação
da força devido à partícula Q1. Então esse termo em vermelho aqui é que seria, nós chamamos de B, né? O restante V2 e Q2, né? Devido à partícula 2, e onde esse B, então, é dado por essa expressão aqui, que era aquela parte em vermelho. E esse B é o que nós chamamos de campo magnético. Bom, a unidade de campo magnético é a unidade de força, né? No caso Newton, dividido pela unidade de velocidade, metros, né? Por segundo, e dividido pela unidade de carga, que é o Coulomb. Nós chamamos isso de Tesla, representamos pela letra T. Também é muito comum utilizar o sistema gaussiano de unidades, né? O sistema CGS, já que o Tesla é uma unidade muito grande. No caso, 1 Tesla é 10 elevado à quarta Gauss, que seria a unidade no sistema gaussiano. Incluindo a força elétrica, além da força magnética, então temos que a expressão mais geral da força tem um termo relacionado à força elétrica, né, que depende do campo elétrico, mais um outro termo relacionado à força magnética, que depende do campo magnético. Essa expressão mais geral da força é conhecida como força de Lorentz. Vou fazer algumas observações. Tanto para a força magnética quanto para a força de Lorentz, continua valendo a superposição linear das forças e campos, que a gente viu quando estudamos força elétrica e campo elétrico. Outra observação é que a gente pode perceber na expressão do campo magnético que aqui dentro há essa parte em vermelho aqui que lembra justamente o campo elétrico. Se a gente escrever essa constante μ0 em termos do ε0 e daquela outra constante c, né, que como a gente viu, que é a velocidade da luz, então é possível escrever o campo magnético, né, em função do campo elétrico e dessa velocidade aqui V1. Então o campo magnético ele fica dado como sendo o produto vetorial de V1 pelo campo elétrico produzido por essa carga, e dividido pelaquela constante c que eu comentei. Então note que produto vetorial, o resultado do produto vetorial de dois vetores é um vetor que vai estar no plano perpendicular a esses dois vetores, ou seja, o campo elétrico e o campo magnético eles são vetores perpendiculares entre si. Esse é o resultado geral. Agora vamos fazer um pequeno exemplo para fixarmos, né, esses conceitos. Então, nesse exemplo, eu tenho uma carga Q, caso de 4,5 nanocoulombs, que está viajando, né, uma certa velocidade v na direção y, né, na direção do eixo x. E esse v então é 3,6 vezes 10 a 7i metros por segundo. E essa carga, num certo instante de tempo, ela vai estar localizada, né, na posição y igual a 3 e x igual a menos 4. E eu quero calcular o campo magnético dessa carga na origem. Então, o problema é determinar o campo magnético. Para isso, vou precisar desse vetor aqui, R, né, que representa a distância dessa carga até a origem. Então, esse vetor R é simplesmente, né, a origem, né, o vetor 0, 0 menos o vetor menos 4, 3. E isso vai dar, então, 4 na direção Y, menos 3 na direção J, metros. E vou precisar também do módulo desse vetor, que é o R, que é a soma das suas componentes ao quadrado, né? 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, tiro a raiz, isso dá
5 metros. Bom, então a solução desse problema ela é obtida utilizando aquela expressão do campo magnético em um ponto qualquer do espaço, né? Por isso que eu omiti aqui aqueles índices 1 e 2, não preciso mais, já que eu quero calcular o campo magnético devido a uma carga Q em um ponto R do espaço. Bom, a carga eu já tenho, o R também eu já tenho, né? A única coisa então que a gente precisa, as constantes a gente já a gente tem, né? A gente conhece. A única coisa que a gente vai precisar calcular para obter o campo magnético é o produto vetorial da velocidade, né? Que foi dada pelo versor, né? Que é esse R dividido pelo módulo dele. Então a gente precisa calcular esse produto vetorial. Temos assim, lembrando da propriedade 5 de produto vetorial, ou seja, o produto vetorial de A com B, é o determinante. Na primeira linha do determinante nós temos o I, o J, o K. Na segunda linha as componentes do vetor A e na terceira linha as componentes do vetor B. Então, produto vetorial de V, esse versor R, primeira linha o IJK, na segunda linha seria o vetor V e na terceira linha o vetor R chapéu, onde esse 1 dividido por 5 ele está multiplicado por esse termo aqui, essa terceira linha. Então, efetuando, né, os cálculos para achar esse determinante, acha-se então que o valor, né, do produto vetorial da velocidade com o versor R é dado então com 2,16 vezes 10 a 7 na direção K, né, esse sinal de menos aqui. Então, pegando esse valor, substituindo aqui, né, a expressão para obter o campo magnético, usando os valores de Q, de R e das constantes, nós chegamos então a essa expressão aqui para o campo magnético. Então, efetuamos esse cálculo. Logo, chegamos que o campo magnético é menos 3,89 vezes 10 a menos 10 na direção K em Tesla. Como eu falei, a unidade Tesla realmente é muito grande, né? O campo magnético ele deu 10 elevado a menos 10, né? Que é um valor bem pequenininho realmente em Tesla. E ele está na direção K, né? Então, o campo elétrico está na mesma direção do eixo Z. Então, como esperado, o campo magnético ele é perpendicular ao campo elétrico, que está na direção desse vetor R aqui. Aqui nessa imagem, eu mostro uma representação mais geral do campo magnético em toda a região do espaço devido a uma carga pontiforme que se movimenta com uma certa velocidade v em um certo instante de tempo. Note que, diferentemente do campo elétrico, o vetor campo elétrico ele diverge da carga, o vetor campo magnético ele está girando, né, ao redor da carga, de modo que ao campo elétrico nós dizemos que ele é um campo divergente, enquanto que o campo magnético nós dizemos que é um campo do tipo rotacional. Um outro conceito importante é o conceito de linhas do campo magnético. Como no campo elétrico, a direção do campo magnético está indicada pela direção das linhas de campo, e o módulo do campo está representado pela densidade das linhas. Então, aqui como exemplo, eu tenho um ímã na forma de barra, onde eu desenho as linhas de campo desse ímã. O vetor campo magnético ele é representado por essas setas, que representam um vetor que estaria tangente, né, a essa linha de campo. E a densidade do campo magnético e a intensidade do campo magnético, ela tem a ver com a densidade de linhas, ou seja, a região onde as linhas estão mais próximas significa que o campo magnético é mais intenso, e as regiões onde as linhas estão um pouco mais distantes significa que o campo magnético é mais fraco.
Bom, vou dar algumas notas sobre isso. A primeira nota é o seguinte: as linhas do campo magnético não estão na direção da força magnética sobre uma carga em movimento. Então, digamos que tem uma carga aqui passando por esse campo magnético produzido pelo ímã, a direção da força não vai ser a mesma direção do campo magnético. A gente sabe que a força ela depende do campo e também depende da velocidade da carga, né? E é dada como produto vetorial dos dois. Então, a depender da direção da velocidade, a força ela pode estar em uma direção diferente, que não é a mesma direção do campo magnético. A outra nota é o seguinte: como não existem polos magnéticos isolados, as linhas de campo são curvas fechadas, ou seja, não tem pontos no espaço onde elas principiam nem terminam. Então, é muito comum desenhar linhas de campo como saindo do polo norte e entrando no polo sul. Mas as linhas de campo elas são curvas fechadas, a linha do campo magnético. Então elas saem no polo norte, entram no polo sul, mas continuam novamente por dentro do ímã até chegar no polo norte, formando assim uma curva fechada. Outro exemplo são as linhas de campo devido a uma carga pontiforme que se movimenta com uma certa velocidade v em um certo instante de tempo. O vetor campo magnético ele é sempre tangente a essas linhas de campo, que no caso aqui são circulares. Bom, então enfim, com isso nós terminamos as aulas sobre conceitos de magnetostática. Até as próximas videoaulas.